bom tê-los aqui de novo no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é patrocinado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é uma amiga querida, a professora Adriana Loduca. Tudo bom, Adri? Tudo jóia. Nós contamos, como sempre, com a nossa parceira, a Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Juntas. Adriana, hoje a gente vai falar sobre dor, né? Por onde começamos? Deixa eu respirar, porque por onde começamos é bem amplo. Assim, mas acho que dor todo mundo já sentiu ou sente, né? Assim, acho que, infelizmente, hoje a gente tem um número grande de pessoas que sofrem com o que a gente chama de dor crônica. E o que é dor crônica? Aquela dor que a pessoa trata, toma analgésico, que não sente, melhora e percebe que vai progredindo. Às vezes a dor vai até piorando com o passar do tempo, às vezes a pessoa para de fazer atividade, mas vê que a dor não passa. Então, essa é o que a gente chama de dor crônica e ela é vista como uma doença. Isso não é só um sintoma, isso tem que ser tratado como uma doença que você tem que identificar qual é o diagnóstico. A gente tem hoje vários diagnósticos diferentes para a dor e com uma população produtiva e jovem apresentando muito quadro de dor. Mas assim. Dor, doença, isso não é papo de médico e não de psicólogo? Pois é, né, assim, parece... A gente imaginaria assim, né, tomou Doril, dor sumiu, né, coisas do gênero, só que não, né, parece assim, que sim, né? Você toma o remédio e a dor crônica não some desse jeito, então se tornou um desafio para a área médica e foi um desafio para a área da saúde, né, hoje se tem uma visão muito congruente de que todos os profissionais que trabalham dentro da área, eles concordam que não adianta só o trabalho do médico em dar um remédio para o paciente, mas que também tem uma importância o trabalho do fisioterapeuta, que vai ajudar essa pessoa a trabalhar com aquele corpo que ela acha que ela não pode mexer porque dói. Então é comum a pessoa falar, você quer que eu faça exercício se eu tenho dor? Que absurdo é esse? Aí você fala, não, você precisa exercitar para não piorar a dor. E a pessoa às vezes não tem essa ideia, não tem essa noção. Como também é importante o trabalho do psicólogo, então muitas vezes as pessoas falam, porque a pessoa está inventando dor, ou porque a dor é da cabeça. Não, é porque dor gera estresse, e estresse gera dor também, então, assim, então tem um conjunto aí onde o psicólogo tem um trabalho que muitos desconhecem o que fazer dentro dessa área também. E assim como tem a nutrição, então as pessoas vão falar, mas o que a alimentação tem a ver? Sim, porque os gordinhos devem ter sobrepeso e por isso tem dor. Não tem nada a ver com isso, né? Assim, o nutricionista tem um papel fundamental, porque se a pessoa não se alimenta adequadamente, ela toma muitas vezes muitos remédios que vão mexer com proteína,
como ela faz as coisas dela no dia a dia, e para nós está cada dia mais claro, né, assim, o quanto, né, o nosso cérebro ele é muito esperto nisso tudo, e o trabalho que ele desenvolve muitas vezes de interpretar uma dor com uma intensidade maior, ou ampliar uma situação, porque dependendo da situação não é conveniente para a pessoa o que ela precisaria fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Então, assim, vamos supor que eu tenho uma profissão, não estou me sentindo muito contente, estou desenvolvendo uma dor no meu trabalho, não estou legal com isso, e de repente eu estou afastada desse meu trabalho e eu fico imaginando, puxa, eu podia estar muito melhor profissionalmente se não fosse essa dor. E na verdade, assim, então quer dizer que se eu melhorar da dor, eu tenho que estar melhor profissionalmente. E nem sempre essa equação funciona tão linearmente. O que acontece? Às vezes a pessoa volta a trabalhar e a situação dela continua a mesma. E daqui a pouco ela começa a ter dor de novo e a coisa começa a piorar. Então, a gente percebe, às vezes, que a dor para algumas pessoas se torna um bode expiatório. Assim, e como é que a gente pode perceber isso? Quando ela começa a tratar, ela cuida, ela faz o exercício, mas ela não consegue melhorar. Aí você começa a ver o que mais tem aí, né? Que estressor está limitando ela, que não permite que ela consiga amenizar esse quadro de dor ou se libertar dela. É esse momento que o psicólogo fica importante? Muito, né? Nesse momento, o psicólogo, na verdade, a gente, normalmente, quando as pessoas vão buscar um tratamento de dor, eu trabalho numa equipe que é multi-interdisciplinar, eles sempre pedem que eu converse com o paciente. É gozado, quando eu comecei dentro dessa área, faz muito tempo atrás, as pessoas vinham muito bravas falando, eu não sou louco, você está aqui porque você quer julgar se a minha dor é da cabeça, e hoje as pessoas vêm desesperadas falando um monte de problema, e coloca a dor lá no meio e fala, olha, mas se não fosse a dor, a minha vida andava. E às vezes você olha que aqueles problemas que ela está contando, se não fosse a dor, talvez ela tivesse com uma série de problemas tendo que lidar com eles de uma outra forma e não está conseguindo fazer isso. Então, só para te interromper, você quer dizer que hoje existe uma aceitação maior de que falar com um psicólogo pode ajudar? Existe. Não tem tanta defesa do que eu não sou louco? Existe, só que aí existe um outro risco que, assim, a pessoa vem para falar, só que ela vem para falar o que ela quer. Então, ela vem contar e falar, não, mas eu estou muito estressada, briguei em casa, e às vezes você vai ajudar ela a falar, bom, você brigou, tá, mas onde está essa dor, né? Como é que ela surgiu na tua vida? Então, a gente vai ajudando o paciente a buscar um pouco que sentido essa dor foi encontrando na vida de cada um. E o que a gente percebe, às vezes, é que a própria pessoa usa a dor como desculpa em algumas situações. Então, assim, se eu tenho que ir num ambiente que ele é chato, que eu não me sinto feliz lá, o que eu faço? Estou com dor. Então, assim, às vezes a pessoa fala, está conosco na clínica ou no ambulatório do HC, que é um lugar que os alunos aqui da PUC fazem estágio, e o que o paciente fala assim, hoje eu estou bem, mas ele está com o ombro torto. Daí você fica olhando e fala, você está bem? Assim, mas a tua postura está diferente. Por quê? O que está diferente? Não, seu ombro continua levantado e tal. Que eu já estou me prevenindo, que daqui a pouco ela vem. Aí você fala, mas como assim, né? Assim, então, existe uma coisa que a pessoa vai criando uma série de proteções para poder lidar, às vezes, com uma dificuldade de entender que, assim, se eu tiro a dor e eu tenho dor há 10 anos, o que foi que eu produzi na minha vida nesse tempo, o que eu fiz para mim, o quanto... A gente teve um tempo atrás uma médica que tinha dor e ela estava convivendo com a dor há 3 anos. E quando ela melhorou, a primeira coisa que ela veio me contar foi como ela ficou sem graça de perceber como a dor era importante na vida social. Porque ela entrava no consultório dela, ela estava sempre com uma postura diferente, e as pessoas falavam, como a senhora está hoje, doutora? Está melhorzinha? Está tudo bem? Uma forma de relacionamento, né? Exatamente. E eu queria pegar esse gancho e perguntar para você, você falando, fica claro a importância da equipe, de uma conversar, e a importância da gente ter alguém, e aí a psicologia é uma parceira muito boa. Mas eu queria te questionar um pouco sobre educação. A escola, como que os professores poderiam lidar? Porque essa dor também aparece entre os professores, é muito comum, não como desculpa ou como forma de relacionamento, porque eu escuto professores falando assim, hoje eu estou com dor, fica todo mundo quieto. Então, é uma forma, não diria de manipulação, mas uma forma de manejo de aula. Como você vê isso? O que você pode dizer para ajudar a educação? Acho que você tocou num ponto super importante. Eu sou professora também, né? E por ser professora, acho que eu posso te contar que eu já fui vítima dessa dor em sala de aula. Então, o que a gente percebe às vezes é que, assim, você está trabalhando, a gente tem um ritmo que é sempre acelerado. Hoje eu acho que tem uma questão na área do ensino que tanto o aluno quanto o professor tem que criar uma dinâmica
muito interativa para a aula Ou acontecer. ativa, como eles falam. Tem que ser ativo, né? Ativo, Assim, ativo. tem que ser muito ativo para poder acontecer. Mas não né? demais, Assim, porque senão ele fala... Para. pois é, assim, eu acho que vocês já devem ter feito até entrevistas aqui falando de coisas de internet e tudo mais, mas essas coisas hoje elas têm um lado produtivo e um outro que elas atrapalham, que esse professor tem que ser dinâmico, né? Assim, porque senão o aluno não aguenta, né? Eu escuto às vezes em sala de aula o aluno falando, mas professora, né? Assim, o texto tem todas essas páginas, eu queria um texto mais curto, e você fala, pô, mas a vida a gente precisa estudar também, né? Assim, então essa é uma dificuldade que ela é grande, que, em termos de professor, o que eu senti, assim, eu acho que não foi no passado, foi no ano retrasado, é que você vinha para a sala de aula preparado, todo feliz que ia dar aula, e de repente você não conseguia dar aula, porque o aluno não estava preparado para escutar aula. Ele queria que você, de alguma maneira, passasse aquele conhecimento da maneira mais simples e rápida. E aquilo me deixava muito brava, porque eu falava, como assim? Como não quer saber mais? Como não quer aprofundar? Como está desprezando? E eu comecei a ter uma dor na coluna. E comecei a ter uma dor na coluna que começou a ter... Tipo, eu não conseguia vir dar aula. Eu falei, que gozado, não estou conseguindo dar aula, né? Assim, e aí é tão maluco isso, que na época eu passava com a minha equipe, a gente entende por que você não pode tratar com a equipe que você trabalha, porque não dá certo. E a minha equipe toda preocupada de falar, puxa, vamos ajudar, o que está acontecendo? E dando remédio. Até que chegou uma hora que, assim, eu também faço terapia, então o que o terapeuta falou? Para tudo e vamos olhar. Assim, que dor é essa que está avançando cada vez mais e não está passando? E o que eu fui perceber é que tinha uma frustração de uma coisa que eu não podia mudar. Assim, eu posso achar que o conteúdo é importante, mas eu não posso impor para o outro aquela importância. Então, assim, ele vai achar importante ou ele não vai achar. Então, existe uma coisa que a gente precisa, às vezes, criar na relação, é de entender, tá, eu vou tentar passar aquilo que é possível, mas eu não podia cobrar de mim de que eu tinha que fazer muito mais e que eu não estava conseguindo ter esse intercâmbio. E eu não me dava conta que essa dor vinha por isso. E quando eu fui percebendo, a dor passou. A minha equipe falava, nossa, não foi sobrepeso, não foi não sei o quê. O que você estava tomando? Eu falei assim, consciência. Eu falei assim, foi isso que eu estava tomando. Parece que você está me dando uma pista. Vê se eu estou pegando a pista aí que você está querendo dar. Se o professor se autoconhecer, se o professor tiver uma oportunidade de dialogar antes de chegar nesse estresse, ou seja, você fala, pelo que você conta, foi construindo devagar. Você, quando percebeu, a dor já estava instalada, vamos dizer assim. E aí ele tinha que desinstalar. Isso, dizer, e com diagnóstico e tudo. Com diagnóstico e tudo. Então você instala e depois você tem que desinstalar. Mas nesse percurso, se a gente pudesse, por exemplo, o autoconhecimento, que coisas que a gente podia fazer, que instrumentos podíamos usar para poder colaborar, para que essa construção, vamos dizer, porque nós estamos falando aqui de uma dor construída, diferente de uma dor orgânica, real, crônica. Vamos diferenciar. Que estratégias, que recursos podíamos usar na formação de professores para que eles pudessem reduzir essa situação? Mas isso que você falou, né? Assim, essa dor, ela acaba sendo real também. Então, assim, eu sempre tive uma protusão na coluna. A questão é que chega numa hora, sabe quando você vê que o copo vai transbordar? Sim. E às vezes o que faz transbordar pode ser emocional, às vezes pode ser o esforço físico. Normalmente, quando a gente fala das pessoas que começam a desenvolver um quadro de dor crônica, ele não criou uma dor, ele tinha todos os elementos lá. E quando esses elementos aparecem em conjunto, ela se instala. E depois que ela se instala, ela vai se perpetuando, né? Assim, que é uma coisa que a gente percebe muito. E o que eu fui notando até com o próprio aprendizado, né, o trabalho dentro dessa área, o mais irônico foi ter que tratar a minha própria dor, né? Eu olhar e falar assim, eu trabalho com isso, como não enxergar? E era sempre parar para pensar assim, o que eu estou engolindo além? Assim, o que está indo além do que eu estou podendo suportar nesse momento? Mas acho que você pontua uma coisa importante, que assim, que parece que às vezes, se eu sei que ela é uma dor crônica, que tem a ver com minhas dificuldades pessoais, eu posso resolver, né? E aí você traz uma profissional competente, uma profissional que conhece o assunto e que precisa da relação com o outro para poder refletir sobre isso, né? Eu acho que isso é bem legal de marcar, porque senão... Você não faz sozinho. Né? Porque a gente tem um pouco essa coisa de... Você tem que ser capaz de se perceber, você tem que ser capaz de virar a sua vida sozinho, né? Porque se a gente considera isso, que eu acho que era uma coisa que eu me cobrava a princípio, até eu entender que quando eu tive dor eu era um paciente, uma paciente, Sim. Não podia cobrar que eu era uma profissional da área, é compreender que assim, essa autoexigência, acho que é uma coisa que a gente vive hoje muito forte, ela é uma rigidez muito grande conosco, se a gente para pensar quanto tempo a gente tem de lazer. Né? Assim, hoje mais cedo, antes de vir para cá, eu estava dando uma supervisão e conversando um pouco sobre isso com os supervisionandos, assim,
quanto tempo a gente tem para se distrair? O que diverte a gente hoje, né? Assim, o que é divertido, o que não é, né? O que eu considero que me deixa contente e que não importa quanto tempo, mas que me deixa por alguns momentos contente, está diminuindo cada vez mais. Então, as pessoas passam boa parte do tempo preocupadas com um monte de coisa e não distensionam, você estava perguntando, tirar, relaxar o corpo. Como eu relaxo o meu corpo? Normalmente a gente massageia o pé, ninguém nem olha para o pé, a gente vai olhar para o pé se o pé doer, né? Se o sapato estiver apertado, mas o pé é uma região... Você bota um creminho de vez em quando, que ele sustenta teu corpo. Pois é, e o pé é uma região importante que para desestressar, bolinha de tênis, você pega em movimento o pé em cima, você vai perceber às vezes que essa massagem vai mexer com várias articulações do corpo e ajuda a relaxar, e são coisas que a gente não presta atenção, assim, não aprendeu. Então, um professor que dá sala de aula tem essas cadeiras confortáveis para dar aula, e o próprio aluno fica e fala, vamos ficar sentado corretamente e tal. Então, o que fazer, né? Assim, então, às vezes a gente trabalha bastante com muitos pacientes, então os próprios profissionais às vezes ficam bem estressados. A gente vê um profissional parado na parede com uma bolinha de tênis massageando a coluna, porque ele é físio, ele manipulou muito o paciente naquele dia, ele está com dor. Então, assim, mas ele está tentando dar um jeito de como é que ele solta o corpo dele e relaxa para impedir que aquilo vá aumentando e num crescente. Um ponto que eu conheci de você, ainda hoje, mas já conheci um pouco de você, é umas cartilhas e umas crônicas que me chamaram muito a atenção. Como você transformou esse conhecimento no escrito, numa produção gráfica, com desenhos, para poder que os outros também tenham acesso a esse conhecimento de um outro lugar, né? Como foi isso? Eu acho que assim, primeiro quando eu comecei essa cartilhinha, mostrar, né? Porque assim, eu acho que esse é um trabalho que, assim, que eu tenho muito carinho por ele, porque ele sintetiza anos de trabalho dentro dessa área. Eu comecei na área da dor muito jovem e não tinha profissionais aqui no Brasil que trabalhavam muito com essa parte de dor. E fui muito recebida por uma equipe que na época na Santa Casa, que falou, bem-vinda, agora você vai nos ajudar. E eu tinha tido uma formação que nunca tinha me ensinado nada sobre dor. Eu falei, vou ajudar como, né? Assim, eu vim trabalhar aqui, passei num concurso, mas não tinha a menor ideia que era para trabalhar com dor crônica. E eu fui descobrindo, assim, que eu precisava estudar mais, eu fui estudar fora para aprender mais sobre isso, e quando eu voltei eu entendi que eu tinha que transformar isso de alguma forma e precisava ver como eu lidava com aquela falta de conhecimento que eu tinha no momento. Hoje não mais, né? Assim, hoje eu trabalho há muitos anos na área, então essa cartilha foi uma produção de anos para vários colegas meus que falavam, Luduca, você trabalha muito tempo na área, você precisa produzir. Eu falava, não quero produzir escrevendo sobre um questionário ou falar sobre, ou validar um questionário estrangeiro. Eu quero falar sobre o que atender esses pacientes com dor que eu fui aprendendo junto com eles. Então, acho que muito do que eu tenho de conhecimento hoje eu devo a todos os pacientes que eu tive a chance de trabalhar em conjunto e que naquela troca foi crescendo e eu tinha sempre uma necessidade enorme de falar assim, cadê a cara da dor? Né? Assim, então, dor tem cara? E qual é a cara? Não tem um exame que vem, que te mostra, que te fala, a dor é assim. Eu tenho nomes, então eu posso chamar uma dor de distrofia, eu posso chamar uma dor de dor neuropática, eu posso chamar de uma fibromialgia, mas qual é a cara? E a gente desenvolveu um instrumento que pedia para as pessoas desenharem a dor delas. E a partir desses desenhos, nós levamos uma época num congresso, isso é um desenho de dor, né, assim, que uma paciente desenhou, ela desenhou mais do que a dor, ela desenhou a relação dela com a dor. Assim, para quem assistiu o Fantasma da Ópera, para quem não assistiu o Fantasma da Ópera, então, assim, no filme, na peça, né, na ópera, sim, essa jovem ela tem um fascínio e um medo de um fantasma, e essa mulher põe a relação dela com a dor do mesmo jeito, que é uma coisa que ela sente que ela tem que se aproximar de um lado, mas que também amedronta de outro, e como lidar com essa relação. Então, assim, a gente começou a ver que cada um tinha um jeito de mostrar aquilo que acontecia. Esse é um outro desenho. Esse desenho quem fez foi um médico que tinha dor e que ele falou que a sensação dele... E um bom desenhista. Muito, desenha bem. Assim, e que a vontade dele é de falar que é vontade de arrancar isso de dentro. Então, a gente tem sensações diferentes e convívios diferentes. Então, meu trabalho de mestrado e doutorado foram dentro da área da dor para mostrar um pouco como as pessoas se relacionam de forma diferente com a dor delas, né? Assim, então, tem gente que se sente a própria dor, então tem pessoas que vão falar... Meu nome é lombalgia, né? Você fala, uau, né? Assim, eu vivo com ela há tantos anos que eu não tenho mais identidade, eu não tenho mais desejo, eu não tenho vontade.
Tem outros que vão falar eu e ela, né? E você fala, ela quem? Eu e a dor, né? Assim, então, é que nem vocês duas mesmo. aqui, né? Aqui, ó, Assim, nós então, duas, vocês estariam parcinhas. mais grudadinhas. Você Às fala, vezes eu sou a dor delas, às vezes ela é minha. Não, você é a minha solução para a dor. e às vezes a relação Alegria. é essa. Ou a relação é como aquele desenho, que a pessoa quer expulsar, arrancar, mas você não pode tirar uma parte, arrancar uma parte do seu corpo. Então, a gente trabalha para integrar. Então, quando a gente desenvolver esse material para os profissionais da área da saúde, é para ajudá-los a perceber como é que eu me aproximo do meu paciente, ajudando ele a entender o que está acontecendo com ele. Se uma pessoa se sente a própria dor, não adianta eu chegar para ela e falar para ela fazer exercício. Dor não faz exercício. Então, preciso ajudar ela a perceber que ela é muito maior do que a dor para ela poder fazer exercício. Se ela sente raiva, não adianta eu chegar lá para a pessoa que está com raiva e pedir para ela fazer uma meditação se eu não trabalhar com ela alguma coisa que descarregue essa raiva. Então, são posturas diferentes que os profissionais, quando vão tendo algumas dicas, começam a entender como ajudar o paciente a ter mais adesão. Tratar a dor não é tomou dor e a dor sumiu. Não, Infelizmente, não é assim. Eu acho importante, porque é o seguinte, trabalhei já em classe chamada classe hospitalar, aquela que funciona dentro do hospital enquanto as crianças estão internadas, né? E é difícil mesmo, porque a expectativa da dor é tomar medicamento, qualquer que seja ela, e às vezes as mães procuram dar um remedinho de dor, dar um sorinho, dar um não sei o que lá, e isso abranda a dor. Mas não chega na essência que é da resolução, né? Desse diagnóstico, né? Então, acho super importante essa parceria para que a gente possa chegar... Primeiro, entender, né, Adriana? Se não entender isso que você está falando... Você diria, Adri, que essas dicas que você teve, que você aprendeu trabalhando com pessoas que estão no limite da questão da dor, elas também são úteis para o cotidiano das pessoas, para as pequenas dores? Né, para não ser essa pessoa que acha que não só para não chegar lá, né, mas que essa relação toma o remédio e a dor desaparece, nem sempre é uma relação produtiva, que existem outras maneiras de lidar com a dor que não se entupir de remédio. Só antes de você, eu estava lembrando, tenho colegas que têm enxaqueca, e a enxaqueca toma remédio e a enxaqueca não resolve. Aí fica no quarto escuro, não resolve. Então, assim, tem a ver com a pergunta que ela fez mesmo, tem, né? Assim, quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei com essa coisa de educação, um programa educativo. A gente faz um HC e os alunos da PUC ajudam, né? A gente tem um trabalho de pesquisa no Hospital das Clínicas para ensinar para o paciente como ele pode lidar melhor com a dor dele. Assim, então, ele vai aprender o que ele pode fazer para diminuir a situação de estresse. E o que a gente percebeu é que depois de fazer o programa, 2 anos depois, eu reentrevistei esses pacientes para saber como estava a vida deles. E boa parte dos pacientes que tinham melhorado muito em relação à dor eram os que tinham melhorado a qualidade do relacionamento afetivo. Assim, que não é uma questão de relacionamento conjugal, nem de namoro, mas de afeto. E outro dia eu fiquei contente de ver um trabalho que saiu, e o pessoal ficou publicando no Face, de Harvard, que eles estavam estudando durante, se eu não me engano, acho que foram durante 70 anos. Eu vi esse Você viu? perfil. Isso foi 70? 75 anos. 75 As anos. pessoas longitudinal. Longitudinal homens, foi uma pesquisa feita só com é. homens. E o que eles perceberam é que assim, os homens que ainda sobreviviam não era por questão de que o colesterol era mais baixo, mas que a qualidade de relacionamento era melhor. Então a gente começa a perceber de ferramentas que a gente desvaloriza. E eu brinco muito com profissionais na área da dor, a gente dá muito curso, estuda muito dentro dessa área, e a gente fala assim que o mais importante é ensinar para o outro a se importar. Quanto mais a gente se importa com o outro também é capaz de se importar mais consigo mesmo e aprender a se cuidar melhor. E eu acho que isso tem sido um lema das equipes de dor. Trabalhar não é para entupir um paciente de remédio, a gente quer que ele volte a adquirir autonomia e que aquele que não está com a dor assim não chegue a chegar desse jeito. E como a gente não chega? Se você se importar e parar e pensar, puxa, eu estou bem, eu não estou? O que eu estou precisando agora? Eu posso? Não, se eu não posso fazer o que eu gostaria, como é que eu vou lidar com essa frustração? Como eu vou encontrar uma válvula de escape para ela? Você vai lidar com a dor física e com a dor existencial. Exatamente. E na dor existencial, ele, pelo menos nesse vídeo, torna a frisar muito para nós a importância dos amigos, do lazer, das outros valores, porque dessa pesquisa pergunta o que você quer felicidade. Então, a primeira ideia é ter dinheiro, ser um profissional, ser útil. E depois de um certo tempo, 75 anos de pesquisa... Dri, e eu vou continuar te chamando de Dri, porque é meio complicado, a doutora Adriana, né? Afinal, é a doutora Adriana. Como é que os profissionais podem ter acesso a essa cartilha?
Então, a gente transformou essa cartilha em e-book, ela pode ser descarregada gratuitamente na internet. Assim, eu posso passar o meu e-mail, porque eu sou tão ruim de endereço que eu esqueci qual é o do site. Se a gente conseguir entrar por Dor Crônicas, como melhorar a adesão ao tratamento, você vai achar o link. Ou você vai achar pelo TAPSE, né? Que é o nome do site onde está. Talvez se você jogar TAPSE, dores crônicas, você encontre, porque eu estou tentando lembrar se é www.tapse.com, eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Se você entrar ou por TAPSE ou por dores crônicas, é possível que você ache esse link e você pode baixar essa cartilha que é de grande utilidade. E o que mais você gostaria de falar, assim, sintetizando, porque o nosso tempo está acabando? Eu queria agradecer, que é um prazer estar aqui falando desse tema, é um tema que eu estou muito comprometida com ele, com uma vontade muito grande que as pessoas tomem mais consciência para a gente poder diminuir o índice de pessoas que hoje sofrem com dores crônicas, que infelizmente muitas não conseguem ter um tratamento adequado. A gente teve a chance de fazer recentemente um primeiro seminário para pessoas com dor crônica gratuito e me comoveu ver que boa parte da plateia, de 80 pessoas, eram profissionais da área da saúde que têm dor e que estavam lá antes de pensar em como tratar, saber como se tratam para poder cuidar dos outros e falar que a gente tem uma campanha grande com a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor e o pessoal do Hospital das Clínicas em parceria com a PUC de continuar ensinando e educando as pessoas nessa área. Então foi um prazer poder participar aqui. Eu penso que também você poderia ajudar bastante. Nós já estamos tentando uma parceria, né? Educação e saúde, que a gente acredita muito nisso, por isso que estamos aqui nesse programa, mas fazendo um trabalho também bastante preventivo, porque muitas coisas se tornam na escola. Sim. E aí... E vou agradecer imensamente sua presença, terminando hoje o nosso programa um pouco antes e despedindo da nossa professora Neide e da professora Adriana. Você quer se despedir, Adri? Obrigada, foi um prazer. Espero que vocês possam aproveitar o que a gente conversou aqui. Com certeza. Obrigada. Obrigada.